Houve um assalto neste banco. 50 pessoas cobriram o rosto e saíram. Além disso, eles usaram roupas de trabalho idênticas. Eles irromperam pela porta grande. Não atire, não atire. A polícia cercou um monte de gente, mas não soube apreendendo de quem. Quem foi o ladrão e quem é o plebeu? Eles foram indistinguíveis, porque os ladrões executaram um caso perfeito. Os ladrões invadiram o banco. No final, ninguém foi pego. A polícia nem soube quem foi o suspeito. Além disso, não pôde acreditar que o que eles usaram para roubar bancos foram armas de brinquedo. A história foi um grande banco em Nova York. Muitas pessoas estavam esperando na fila pela sua vez, como sempre. Neste momento, as pessoas com uniformes reconheceram a reparação. Indo para o banco, eles carregaram bolsas grandes e pequenas que pareceram muito profissionais. A primeira coisa, cobrando o rosto e trancando a porta. Então eles pegaram suas armas. Deitem-se todos, apressem-se. Não toque a campainha. Gastando alguns minutos, o banco conseguiu controlar. O chefe chamou todos de volta. Alinhou-os em duas filas. O banqueiro ficou de lado. O cliente ficou de lado. Depois de ameaçar a todos para entregar suas chaves e telefones, eles só puderam obedecer obedientemente. Todo o processo. O banqueiro parou. Ele se recusou a entregar o telefone. Os ladrões perguntaram a ele: onde seu telefone? Banqueiro respostou: ele deixou em casa. O ladrão apontou uma arma para seu rosto. Onde está seu telefone? Já falei, deixei em casa. Eles não pediram muito mais. Ele apenas tirou um telefone do bolso. Em seguida folheou o registro de chamadas. Finalmente encontrei o nome do banqueiro. Não se preocupe. Os bandidos pareciam estar prestes a poupar seu mestre. Eles o levaram para seu quarto sozinho. Quando a porta se fechou, ele falou com ar. Em seguida retirou o banqueiro. Escute-me. Ouça-me explicar. Ajude-me. O chefe gritou para todos. Eles ficavam assustados, porque eles foram ameaçados. Eles entraram na segunda etapa do plano. Pediram todos a se vestirem. As mesmas roupas e máscaras de trabalho. Também eles usaram. Depois de um tempo, um deles foi solto. Ele estava vendado com uma caixa de ferro. A polícia correu para o resgate, porque eles pensaram que eram ladrões desonestos. Na caixa estava escrito seu pedido, dentro do tempo especificado: preparar um ônibus e um avião. Caso contrário, todo o banco explodiria. Esses caras não pareceram criminosos comuns. Eles usaram civis para negociar com a polícia. Mas, no plano perfeito, algo teve errado. Eles não quiseram prejudicar a vida das pessoas. Um homem idoso com doença cardíaca recorrente precisando de tratamento urgente. O bandido imediatamente soltou o homem. Além disso, eles não foram inspirados por dinheiro. Eles olharam para o mercado de ações. Eles não mesmo precisavam. Olhando para o cofre de valor inestimável. Eles nem mesmo olharam para um, até ir ao armazém do banco, olhando para as pilhas de trabalho e suprimentos. Então eles foram muito agradáveis. Perfeito demais. Um grupo de ladrões invadiu um banco. Mas eles não foram os mesmos de costume, nem roubado nem morto, também se recusando a negociar as condições com a polícia. Seu alvo pareceu ser algo mais valioso do que dinheiro. Este esquinheado foi um negociador experiente, mas ele também não conseguia entender, agora em uma situação de emergência, porque não havia muito tempo em um caso. Keefe deixou cair um cheque de $1 bilhão. Ele recebeu a investigação. Velhice, só quis se casar. A pressão foi como uma grande montanha. Mas agora Keefe não conseguiu nem comprar um anel de diamante. O assalto a banco desta vez foi uma oportunidade única. O resultado que apenas começou a fracassar. Quero falar com você. Bom falar com você. Os bandidos não quiseram dar atenção a Keefe. Eles se recusaram a discutir. Deste lado, o presidente do banco soube que houve um assalto, não dando atenção no início. Para ele, o dinheiro era apenas um número. Mas quando ele perguntou qual banco, o assistente disse ramal 32. Seu rosto mudou de cor. Ele foi ameaçado. Oh meu Deus! O banqueiro não se sentiu seguro e dando um telefonema. Mas não para a polícia. Nem mesmo advogado. Nem mesmo uma seguradora. Foi ligar para uma mulher misteriosa. O nome dela era God. Um homem poderoso. Os subordinados estavam em toda Nova York. Não havia nada que ele não pôde controlar. Havia alguns minutos atrás, George acabou de comprar uma casa para o neto do político. O banqueiro implorou a George que dissesse aos ladrões: roubar dinheiro não foi problema, mas não toque no seu cofre. Dentro estava um segredo que não pôde ser revelado. George era realmente uma pessoa bem relacionada.
encontrou o prefeito da cidade. Os dois eram tão próximos quanto amigos. Mas fechando a porta, o prefeito começou a perguntar sobre Jody novamente. O que diabos ela queria fazer? Era claro que o mercado estava com um escândalo no qual Jody estava participando. Por meio de relacionamento, ela se infiltrou com sucesso no caso. Os dois correram para o local e chamaram Keith para fora. Abriu a porta dos fundos para God. Keith não entendeu a princípio. Recusou fortemente. Mas Jody sorriu levemente. Ela prometeu ajudar Keith a conseguir uma promoção e aumentar seu salário. Além disso, também ajudando a resolver o problema do cheque. Depois disso, Keith ficou em silêncio por um longo tempo. Então obedientemente levou Jody para dentro. Jody ficou do lado de fora da porta conversando com os bandidos. Ela disse a eles: quando não foi muito grande. Então me escute, vou providenciar para você. No máximo, são apenas 3 anos de prisão. Espere até você sair, vou te dar 2 bilhões de dólares. Essas condições que não amavam. Mas Dalton recusou. Eles mostraram a Jody um documento secreto. Foi o segredo que o presidente do banco escondeu no cofre. Dentro do cofre havia uma pilha de diamantes. Quando a Segunda Guerra Mundial, o presidente do banco ganhou um monte de dinheiro sujo. Ele vendeu sua alma. Só então o império se construiu hoje. Dalton com Jody. Todas as mentiras e atos maliciosos foram revelados. A agulha na embalagem. Depois de um tempo, também saiu. Jody negociou impotente. Keith teve que resolver. Ele entrou no banco e viu que todos estavam seguros. Em seguida, ameaçando que a polícia se apressou. Essas pessoas não seriam capazes de revidar. Mas Dalton era muito mais inteligente do que Keith. Ele disse que era um homem que entendia a lei. Pessoas não morreram. A polícia não deveu correr riscos. Keith ficou perplexo ao ouvir isso, e disse algo que provocou Dalton. Por que é tão poderoso que não sai pela porta grande? Dalton respondeu calmamente. Espere, eu me preparar. Vou sair. Keith está zangado. Ele tinha certeza de que Dalton não ousava matar. Ligar para aviões e ônibus foi perda de tempo. Mas antes de terminar de falar, Dalton ligou. Quer que eles apontaram a câmera para a janela do banco. O que está fazendo? Durante o roubo, se alguém morresse. Isso significou que a declaração de guerra foi enviada. A polícia estava pronta. Mas Kate se sentiu um pouco errado. De repente ele entendeu. Ele se lembrou da caixa de ferro que os ladrões lhe deram. Aconteceu que havia uma escuta dentro. Oh meu Deus, isso é um truque. Ele rapidamente ligou para Deselle para parar todas as ações. Mas agora foi tarde demais. A caixa que me deram tinha um dispositivo grampeado. Volte. Merda. Os bandidos começaram a se mover novamente. Uma nuvem de fumaça flutuou em todas as direções. Todo mundo saiu. A polícia não conseguiu distinguir entre ladrões e civis. Só pôde disparar armas como eletricidade. Em seguida, trancou todos na delegacia. Então entrando para investigar. Mas os ladrões não estavam em lugar nenhum. As ações do banco não faltaram um centavo. Além do mais, isso deixou as pessoas loucas. Suas armas foram apenas brinquedos. Além disso, eles também encontraram equipamento de sangue falso. Aconteceu que era tudo encenação. Então, mesmo se fosse pego, eles também não foram punidos severamente. A polícia não sabera resolver. Só teve que interrogar a todos. Os bandidos definitivamente ainda estavam lá. Mas ninguém viu seus rostos. Além disso, eles trouxeram seu próprio povo, ocultando na multidão. Após interrogatório por alguns dias, a polícia não produziu nada. Os superiores procuraram Keith. Disse que eles não poderam ser encontrados. Portanto, rapidamente condenando. Mas Keith não quis isso. Encontrou em documentos bancários. Existia um cofre número 392. Nos últimos 10 anos, não houve investigação. A polícia foi ao banco para abri-lo. Descoberto dentro havia um anel de diamante precioso e um pedaço de papel. Assim escrito, indo com o anel. Keith olhou para o papel, estando ciente que os bandidos lembrarão-nos de fazer a coisa certa. Além disso, era um desafio difícil. A polícia encontrou o banqueiro. Disse a ele para esperar pela investigação. O presidente suprimiu seu pânico. Keith tirou o anel. Esperou a buscar o segredo do anel. O poderoso ainda pôde cuidar dele. O culpado seria punido. Mas o problema foi: como Dalton fez isso? A resposta revelada surpreendeu a todos. Eles não estavam fugindo, mas ainda no banco. Lembraram dos bandidos cavando buracos e quebrando paredes? Eles estavam atrás das prateleiras, fazendo um quarto que ninguém puderam ver. O poço para lidar com a tristeza. Este foi o banheiro. Uma semana depois, os bandidos saíram da sala ao lado.
encontrando Keith, porque eles foram tão naturais. Então Keith não percebeu. Assim que chegou em casa, Keith ficou extremamente satisfeito. Então ele enfiou a mão no bolso para tocar o anel, mas de repente se relembrou da pessoa que esbarrou nele hoje. Então aquele corpo e som. Esse foi o Dalton? O filme termina aqui.